meu nome é Bruno Selig e eu vou responder as perguntas da Mino. Eu trabalhei com animação como animador no longa-metragem As Aventuras do Avião Vermelho. Foi meu primeiro trabalho com animação e ajudou muito a desenvolver o meu desenho. Até hoje, eu uso muito dos princípios da animação nas minhas ilustrações e no meu quadrinho. Atualmente eu estou trabalhando com criação de personagem e direção de arte para animação também. É um dos trabalhos que eu faço. E o último trabalho nesse sentido eu fiz para o curta que está se transformando numa série animada chamada Lip, Vovô e o Monstro. E a série animada vai se chamar Lip e os Monstros. Eu faço criação de personagens, os esboços de cenário e eu fiz os concepts de cenas para desenvolver a série. Eu aprendi muito sobre animação e sobre movimento, então eu acho que o meu trabalho como ilustrador e quadrinista, ele tem sempre muito movimento, ele é muito menos, eu acredito, né, que ele é muito menos estático, e é isso que eu tento botar em todas as minhas ilustrações. É contar uma história bem contada, com um enquadramento que eu acho que extrai o melhor da ilustração, mas principalmente com movimento mesmo, assim, pensando bem. Eu tento utilizar todos os princípios de animação no meu desenho normal. Ele é uma aventura com um pouco de ficção científica, com um grupo muito parecido com o do Jonny Quest. E ele foi criado a partir de uma ilustração, a ideia veio a partir de uma ilustração que eu fiz do Jonny Quest, em que eles fugiam de um monstro num estilo dos personagens do Lovecraft, né? Que até o Jonny Quest estava segurando um Necronomicon. Então, eu pensei em uma história para essa ilustração e a partir disso eu desenvolvi o roteiro, né? Com uma base muito parecida com essas histórias do Jonny Quest, que muitas vezes são situações muito absurdas e que pulam de uma situação absurda para outra situação absurda. Então, a história que eu criei, ela é dividida em capítulos e ela é contada de trás para frente. Então, cada capítulo começa numa situação muito absurda, que a gente só vai saber como as pessoas chegaram naquela situação no próximo capítulo, e assim por diante, até o final, que a gente vai perceber como que esse grupo se juntou e percorreu todo esse caminho que a gente viu logo no começo, né? Paralelo a isso, tem a história de um detetive que está investigando todos esses fenômenos que estão acontecendo durante a história. E a história dele segue uma narrativa linear. E em algum momento, essa narrativa linear, com a narrativa contada de trás para frente, vai se encontrar na história. Tá, a pergunta 3, ela é muito interessante de responder porque, apesar de eu ter publicado, o meu primeiro trabalho publicado ter sido Blitzkrieg e depois o Market Garden, que tem duas histórias sobre o mesmo grupo de moleques, e elas são de fato histórias muito simples, contando uma passagem muito mundana na vida desses personagens. Os meus primeiros trabalhos escritos e histórias que eu criei, seja como conto ou roteiro, elas eram basicamente de ficção científica e de horror. Então, na verdade, o Market Garden é o ponto fora da curva nas histórias que eu já criei. Até porque a história que eu iria fazer antes do Black Orion, agora, ela também era uma história derivada de um desses contos que eu já tinha escrito, que
é uma espécie de terror sobrenatural também. Mas a verdade é que eu tenho mais histórias escritas de terror do que sobre histórias mundanas, assim. Respondendo a pergunta 4 sobre sketches, eu faço muito sketch para todas as ilustrações e para quadrinhos também. Eu faço muito sketch porque eu realmente preciso aprender a desenhar o que eu quero desenhar. Tem muita coisa que eu tenho que desenhar e que eu não faço ideia, que eu nunca desenhei antes. Então eu preciso primeiro saber como e depois fazer desenvolver esse desenho em algo que eu não preciso ficar olhando para uma foto. Então eu tenho que criar um design que encaixe na ilustração que eu quero fazer, ou no quadrinhos e tudo mais. Então, basicamente isso. Eu faço muito sketch. Atualmente, o Black Orion já está no seu 4º sketchbook. E vai ter ainda alguns até acabar. Muitas ideias surgem a partir de sketches e de ilustrações. Como é o caso do Black Orion, muitas das situações que estão na história vieram de ilustrações e de sketches. Então, muitas vezes o personagem desenhado, ele constrói a própria característica dele. Ele não precisa de mais explicação, ele já tem uma história. Então, muitas vezes é justamente o contrário. O personagem, ele ganha característica quando ele é desenhado, não quando ele é escrito de um jeito. Porque o personagem adolescente, ele geralmente é muito estúpido e muito dramático. Geralmente ele é impulsivo e é errado. O pensamento dele é muito certo que ele está fazendo a coisa certa e a gente, como espectador, sabe que ele está fazendo a coisa errada. Então, é bem interessante trabalhar com personagens desse tipo. Tá gravando? Egon Schiele é um artista que eu sempre curti. Eu conheci ele na faculdade e pirei muito no trabalho dele de figura humana. William Kentridge eu também conheci durante a faculdade e é um trabalho que eu acho muito expressivo. O Robert McGuinness, que é um cara que faz ilustração para pôster de filme também. Pôsteres de filmes, no geral, são influência e muito de ilustração da década de 60. Filmes, principalmente, e animação. O Scott Willis, que é um cara que faz direção de arte e cenário para séries do Genndy Tartakovsky, como o Samurai Jack, agora o Primal e Symbionic Titan também. Então é um cara que eu gosto bastante. Falando de material de desenho, eu trabalho no papel, geralmente em folhas A3, e meus materiais de desenho são uma lapiseira 03, duas canetas da Unipin, uma 05 e outra 01 para fazer quadros e detalhes, e algumas canetas pincéis da Pentel, uma para fazer a linha e outra para fazer a parte de nanquim seco, e algumas outras que estão mais desgastadas eu uso para essa parte. E é isso.